Olá, olá, tudo bem? Como é que você está? Eu tô muito feliz hoje, tô muito feliz, realizada, plena, explodindo e cheia de expectativas para esse nosso bate-papo, que hoje vai ser com nada menos e nada mais do que Itamar Corel, meu paps querido do coração. Convidei ele para participar dessa live comigo e ele prontamente aceitou. E eu quero que você venha comigo participar dessa live, conversando sobre o que é pai, quais são as demandas de um pai, o que o pai faz de diferença na minha vida e na sua vida. Será que a gente pode melhorar tanto quanto pai, né? Quanto mãe que deixa o pai participar da vida do filho, e quanto como o olhar que a gente tem para o ser humano, que é o nosso pai. Então eu já quero que você vá chamando todo mundo aí, o pessoal tá chegando, Mônica, Érica, Nega Empoderada, Itamar também já tá aqui. Me fala se você está me ouvindo bem, se tá tudo certinho aí com a nossa comunicação. E se você está me vendo, me ouvindo, está tudo tranquilo, porque a gente já vai começar a conversar com Itamar, meu pai. E essa semana é semana do Dia dos Pais, a gente está nesse mês aí especial, né? O mês dos pais, e é interessante porque nós somos seres que viemos de 23 mais 23 cromossomos, né? E aí não tem como a gente olhar para a nossa vida entendendo que a gente é parte. Não, mas a gente é o todo. E o todo de quê? De uma família, de uma união da polaridade masculino e feminino, que nos constituiu quanto sujeito. Então, a função pai é muito importante para a gente. Então, eu quero que você já fica aí à vontade, a beça, para a gente poder bater esse papo. E eu tô aqui no celular porque eu quero que você pergunte, coloque aí suas dúvidas e eu vou ficar analisando aqui enquanto ele falar para a gente poder usufruir da presença do Itamar Corel aqui, viu? Laide tá chegando, Mônica tá aí, Elísia Físio, e vamos que vamos. Até eu entrei aqui, ó, pelo outro perfil, Irlânia, e vamos que vamos, porque a gente vai chamar o Itamar, porque ele tem muita coisa para falar. E eu quero que você fique aqui comigo, chama a amiga, porque toda amiga tem um pai, chama o seu filho e analise o que a gente vai falar aqui, porque esse mês é muito especial. E eu quero que você fique à vontade aí pra gente bater esse papo gostoso. E eu já vou chamar Itamar Corel, que é uma honra para mim tê-lo aqui comigo. E vamos juntas aí aprender que é o pai, qual é a função do pai, que diferença o pai faz na nossa vida, e também para a gente curar talvez aqueles craquelados que tá aí dentro da gente, porque a gente não teve um pai. E aí dá para a gente olhar para nossa vida hoje e fazer alguns ajustes. Boa noite, Tamacorel, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, é um prazer poder participar desse bate-papo, né? Essa data tão interessante que é ser pai. Eu sou Itamar Corel, pastor, psicanalista e pai da ilustríssima Irlanda. É isso aí, gente. Eu fico até assim olhando, né? A pessoa tranquila, né? Eu também sou tranquila, mas sou mais assim, né? Mas essa calma aí é interessante, porque muitas pessoas que a vida inteira se relacionou com a gente sempre perguntou, ele é assim em casa também? Ele é tranquilo assim em casa? É, ele é tranquilo em casa. E quando ele fez a psicanálise e eu comecei a estudar a psicanálise, ver o que era, eu falei, nossa, você está na profissão certa, porque pensa numa pessoa tranquila e da paz, né? É desse jeitinho aí que a gente convive com Itamar Corel. E eu já quero te agradecer, pai, você é um presente de Deus na minha vida.
E tal pai, tal filha, tal filha, tal pai. Esse é o tema da nossa live. E eu quero que você comece. Você já disse que é psicanalista, mas uma coisa que eu queria falar é que às vezes a gente já nasce com o nosso pai com uma profissão estabelecida, né? E talvez você aí não estudou, não fluiu, não foi além. Mas eu aprendi com meu pai que enquanto a gente está vivo, a gente tem a oportunidade de estudar e melhorar quanto pessoa. E vendo ele, né, no esforço de estudar, de crescer, de desenvolver. E me fala aí, pai, por que até hoje você estuda? Conta para mim. Na verdade, nós precisamos sempre ocupar o nosso tempo, a nossa mente com conhecimento. O conhecimento é uma coisa que enriquece, né? E deve bater dentro da gente o desejo de a cada dia conhecer um pouquinho mais. Por isso que até hoje eu gosto de estudar. Esse desejo de estudar nem sempre foi da forma que eu vivo intensamente hoje. Até uma certa idade eu não tinha tanto interesse. Mas depois de um certo tempo já maduro, eu percebi que havia uma necessidade de avançar. Avançar nas ideias, avançar no crescimento, avançar nas conquistas. E só através de uma boa leitura a gente chegar nesse ponto. Entendi. Então, para eu avançar, eu preciso me dedicar a estudar, a conhecer algo novo, é isso? Sim, sempre. Sempre. Porque enquanto nós estamos vivos, nós estamos num processo de aprendizado. Só acaba quando a gente for recolhido. Mas enquanto a gente está aqui, a gente precisa aprender sempre, constantemente. Perfeito. Muito obrigado aí. E aí é interessante porque, assim, tem gente que fala tanto do meu sorriso, né? Nossa, o seu sorriso é lindo, seu sorriso é tão bonito, seu dente é tão clarinho. Gente, meu pai escovava meu dente até 13 anos e passava fio dental e vinha ver se estava limpo. E é engraçado que ele falava assim: eu sofri de dor de dente, minhas filhas não vão sofrer. Não é isso? É verdade, porque na minha época de infância, eu não tinha um plano de saúde. Meus pais não tinham essa condição. Então, eu sofri de dor de dente durante muitos anos. Até uma determinada idade, eu acredito que até 16, 17 anos. Depois disso, eu fiz todo o tratamento. E quando eu entrei no Correio, isso com 24 anos, desde então nós temos um plano de saúde bom. E vocês, né, as filhas, a esposa, não precisaram sentir dor de dente, porque tinha um plano que dava condição de fazer todo o tratamento. Então vocês não sentiram dor de dente. E o interessante, eu até chateava vocês, né? Com uma brincadeira, que a doutora Jaqueline, a dentista, ela sempre falava comigo: você precisa trocar mês a mês a escova de dente e passar fio dental diariamente. E às vezes vocês não queriam escovar, mas na parte da noite, por causa do sono, eu dizia: ó, Jaqueline falou que se não passar fio dental, os dentes vão cariar. Então é necessário passar o fio dental. E às vezes eu passava 2 vezes e escovava as 2 vezes. E vocês não gostavam muito, mas o resultado foi bom. E tem um dentinho clarinho. É verdade. Então, quando você olha para mim aí com esse sorriso todo aberto, lembra que era o meu pai que escovava meu dente, passava fio dental e Porque a cuidava Jaqueline da falou. gente. Eu fiquei que a Jaqueline falou, a gente tinha raiva de Jaqueline, não era raiva do pai, não. Era engraçado isso, né? Interessante olhar para isso como recurso, né? E me fala uma coisa, pai.
Define para mim o que é ser pai para você. Ser pai é uma coisa de uma importância extraordinária, porque você gerar um filho é uma coisa simples e comum. Agora, você formar o filho, trazer para ele educação, acompanhar o crescimento, estar sempre presente, falando e testemunhando nas atitudes, no conjunto do aprendizado, que é um pouco hoje carente dentro da sociedade. Então, para mim, ser pai é ser presente. Estar presente, sempre se dedicando e vivendo tudo aquilo que ele ensina. Não adianta você falar uma coisa e fazer outra coisa. Então, o filho, ele observa o que está sendo transmitido pelo pai, mas, ao mesmo tempo, ele acompanha para ver se aquele ensinamento falado é vivido e praticado. Para mim, ser pai é um conjunto de responsabilidades que a gente tem que determinar em fazer, para que você possa, no futuro, parar e analisar assim: me esforcei e consegui criar, formar cidadãos. Isso para mim é ser pai. Presente. Pai Sempre presente. Sempre presente. E aí a gente tem a psicanálise, né? Que é a nossa ferramenta de trabalho, que a gente olha para isso, como Freud, Lacan e outros autores trazem essa importância do pai, né? Você quer falar um pouco sobre o que você compreendeu a respeito da psicanálise? Porque a psicanálise veio bem depois de algo que você já executava e já vivia. Então, você acredita que você quer falar sobre isso? Me conta aí. Conta para todas nós. Eu me formei em 2016. E uma das coisas que eu estava lendo a respeito da importância do pai, o mestre Freud, né, que foi o bambambam da psicanálise, ele disse que o pai tem espaço central e determinante na formação do sujeito, do indivíduo. Em questão, o filho, né, a criança. Então, a presença do pai é que vai determinar, em larga escala, a formação do sujeito, da criança, do filho em questão. Então, a gente vê que até a ciência, né, a psicanálise é vista como ciência hoje, né, ela foca na importância desse personagem na vida do sujeito, que é o pai. Entendi. Tem uma frase do Freud que eu gosto muito, que é: não me lembro de nenhuma necessidade tão grande na infância do que a presença do pai. E é interessante porque quando o pai, quando a mãe está grávida, a criança e a mãe é uma fusão, é uma coisa só, né? A criança se nutre da mãe e a mãe, ao se alimentar, a criança não tem necessidade nenhuma porque tudo acontece ali. Depois, quando a criança nasce, a mãe faz esse papel da oralidade, né? De conhecer o mundo através da boca, da alimentação, até os 6 meses, mais ou menos, a criança tudo é boca. E ela tá ali na nutrição da mãe e tal, e aí a nutrição, às vezes a mãe não consegue amamentar, mas ela tem esse contato do olhar, ela tem esse contato da alimentação. E depois disso, a criança não precisa tanto assim, totalmente dessa mãe, como
que visualiza o que a criança está vivendo, o que a criança está sentindo, o que a criança precisa. Essa criança, ela precisa da entrada do pai. E o pai vai ser aquele que vai jogar a criança como adulto. E hoje, pensando em nós, quando a gente não consegue lidar no mundo com as diferenças, a gente está dizendo que eu não tive essa entrada da função paterna na minha formação da personalidade, que segundo a psicanálise vai de 0 a 7 anos de idade. Então, essa entrada do pai não veio fazer essa barra que diferencia pai e mãe. Criança e mãe, na verdade, né? Com a entrada do pai, essa triangulação. E aí, a entrada do pai vai fazer com que a criança ela se separe da mãe. E é importante isso acontecer para a criança entender que aquela pessoa que era igual a ela, porque ela vivia dentro da mãe, escutava o coração da mãe, a impulsão da mãe, tudo da mãe, e depois ela olhava para a mãe que entendia o choro dela, ela se comunicava com o mundo com a mãe, aí entra o pai, que é essa diferença, para ela poder ser uma adulta que lida com a diferença no mundo. E quando a gente, adulto, não consegue se relacionar com os diferentes, com a diferença do nosso colega de trabalho, de um colega de faculdade, significa que o pai não entrou naquela relação. E não é porque eu trabalho porque hoje, né, no século XXI, todo mundo trabalha, tanto o pai quanto a mãe. E a gente nunca fala de muito tempo, a quantidade de tempo, mas a qualidade do tempo. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a entrada, a brincadeira, a participação na vida da criança com a qualidade, porque você também trabalhava, você tinha uma vida ativa, como todos os pais, mas você estava ali. Eu procurei sempre, nas horas que eu estava com vocês, com as filhas, estar sempre presente. Eu aproveitava muito os minutos. Houve um período, vocês eram bem pequenas, e no início, nos anos 85, 86, 87, eu tinha 2 horas de almoço. Eu trabalhava numa unidade que era bem próxima de casa. Então eu tirava essas 2 horas, ia rapidamente para casa, para ficar o tempo maior disponível com vocês. E ali brincava, eu sempre gostei muito de encarnar e tentar ensinar as coisas de uma forma brincando, né? E eu lembro de algumas ocasiões, uma certa vez eu indo para a igreja com vocês e passando na frente da casa do meu sogro, eu falei, estamos próximos da minha house. Aí você virou e falou assim, poxa pai, você comprou bala e nem me deu. E eu morri de rir, né? Porque eu gostava de implicar com você. Lembro de uma outra situação também, que eu estava deitado, já tinha chegado do serviço, e você me pedia uma tartaruga. Pai, me dá uma tartaruga. Aí eu falei para você assim, pode deixar, eu vou comprar um cágado para você. Aí você foi na cozinha correndo, dizer para sua mãe que eu tinha falado um palavrão. Mamãe, papai falou um palavrão. E aí ela disse, qual palavrão que seu pai falou? Aí você disse, ele falou, pode falar mesmo? Pode. Cagado. Aí eu fiquei lá no quarto morrendo de rir. Aí você veio, meio aborrecida, e chegou para mim e falou assim, eu não quero cagado, eu quero a tartaruga. Aí eu continuei rindo. E às vezes eu substituía palavras, né? Falava um sinônimo mais difícil do que o outro, para que buscassem em vocês um aprofundamento, né? Vocês fossem se associando e, aos poucos, conhecendo as palavras, né? De maneira que vocês
estavam sendo também enriquecidas naquele momento. E uma das coisas interessantes em que o pai precisa hoje, sempre precisou fazer, é ensinar o não, dizer o não. Porque a própria psicanálise, ela diz que o não é que forma a personalidade. Se você Uhum. criar alguém dizendo só sim, essa pessoa não vai crescer fazendo essa diferença que você colocou dos indivíduos, das pessoas, dos posicionamentos. Vai ser uma pessoa que não sabe se relacionar no meio da sociedade. Agora, você recebendo o não, você vai saber diferenciar o que é possível, o que não é possível, o tempo certo de adquirir, o tempo de aguardar, enfim, o momento de concretizar o desejo. Eu acho que a participação entre nós, no nosso relacionamento, foi muito importante porque eu sempre busquei isso. Dizer sim, dizer não, estar presente, aconselhar. O difícil era voltar para o trabalho. Ainda mais Ivânia, que era mais chorona, né? Papai, não vai não, fica. Eu te amo, né? Era uma luta para sair. Mas eu precisava sair e dizer, não, logo mais estaremos juntos novamente. Que Eu acho que legal. isso... O Tiago está aqui e disse que top, gostei muito desse ponto de vista. E é isso, né? Um ponto de vista para a gente entender além do que tem que ser feito, né? A gente tem que prezar pela qualidade nos nossos relacionamentos. E a gente pode ensinar para os nossos filhos em casa a ter um momento com o pai. E quando eu atendo mulheres que falam assim, meu marido não sabe o que fazer com a criança, porque eu tento, tem que brincar devagarzinho, tem que segurar aqui e tudo, e a pessoa fica naquela. E eu falo assim, gente, olha, a mãe, ela vai prover essa segurança, a função mãe, ela vai proteger, ela vai cuidar. E o pai, quando pega uma criança, ele joga pra cima a criança, tipo, vai pra vida, meu filho, vai pra vida. E aí a mãe, às vezes, fala, não deixa com meu marido porque ele não sabe brincar. A criança, ela precisa entender que o pai e a mãe são diferentes e que os dois vão cuidar dele, preservar ele. Então, é importante isso da brincadeira, né? Minha mãe tá aqui e botou até o hino nacional, enfatizando as palavras difíceis, e elas sempre perguntavam o que significavam aquelas palavras. E é isso, né? Em casa hoje a gente dá celulares, né? E tablets e dadadá, e o sentar, e o olhar nos olhos, e a conexão. O que que acontece, né, nesse processo de conexão? Eu posso dizer para mim que isso é muito importante quando tem algum desafio na minha vida, para quem eu ligo? Meu pai, porque assim, não tem o que fazer, gente. Vou ligar para quem? Eu tenho analista, eu tenho pessoas que cuidam de mim, mas assim, não é o meu pai e minha mãe. E não que eu não fiz esse desmame, esse desligar para ir para a vida, mas é o lugar que eu sei que as pessoas não vão me julgar, mesmo que me corrijam, vão me corrigir com esse amor. Não é isso? Isso. E eu sempre fui muito presente no aspecto de cuidar, né? Eu vi momentos que Mônica trabalhava e eu ficava com vocês. E eu só tinha uma dificuldade, né? Eu sabia fazer as comidinhas, né? Dar banho, trocar a fralda, tudo isso, arrumar. A minha dificuldade era pentear. E teve uma ocasião que Mônica chegou na igreja, nessa época ela estava grávida de você, só estava com Ivânia, né? E eu tinha cuidado de Ivânia o dia inteiro, e ajeitei ela para ir à igreja e penteei. O cabelo molhado ficou bonitinho, ficou enroladinho, ficou bacaninho. Quando chegou na igreja, a primeira coisa que ela olhou para mim e falou: Tamar, você não penteou o cabelo da Ivânia? Eu falei: penteei, só que secou e ficou desse jeito. Mas ninguém é completo em tudo, né? A minha parte, aquilo que eu sabia fazer, eu fazia. Mas pentear o cabelo era uma dificuldade. Talvez,
se eu ficasse incumbido só de fazer isso, talvez você não tivesse essa apreciação por mim, porque você estaria sempre feia. Mas em termos de cuidar, eu sempre me esforcei e procurei fazer o melhor. Ó, como é o nome dele? Edjan Couto. Tem um filhinho pequeno e uma menina linda. Ele está dizendo que ele entende a sua dificuldade de pentear o cabelo, viu? Você não está sozinho, não. Ele está contigo aí no Obrigado, meu amigo. Não A estou Laíde sozinho. está dizendo que é a dificuldade de todos os pais mesmo, né? Assim, a pessoa não tinha um cabelo liso, que era só passar o pente, né? Enfim, tem tudo isso também. Felipe está na área, meu esposo. Boa noite, meu filho, meu amor, né? Meu filho não, eu já matei esse negócio lá na live do Dia dos Namorados, hein? Que eu seja um pai tão bom quanto com as palavras como você, pai Itamar. Tá aí falando de você, que ele quer falar igual você. Tá, vambora. E aí, o que acontece? Outra coisa que eu gosto de ressaltar muito, que eu falei sobre o tempo de qualidade, né? Mas eu tenho uma vida louca, eu trabalho muito, eu tenho que sustentar, eu tenho que pagar a escola, eu tenho que isso, tenho que aquilo. Mas era interessante, né? Agora acabou o horário de verão, né, gente? Acabou o horário de verão. Mas antes, na nossa infância toda, o horário de verão era uma bênção, assim, porque a gente sabia que meu pai ia sair às 4 da tarde do trabalho e encontrar a gente na praia. Por mais que fossem de 4 às 18 horas, 19 horas, 3 horas com a gente ali na praia. A gente sabia que ele ia estar com a gente, que ele ia brincar e que ele ia estar ali. E aí uma coisa que eu falo sempre, eu gosto de falar, porque para mim faz muito sentido, ninguém vem para o consultório falando assim, olha, eu sou muito frustrado na vida, eu tenho vários traumas emocionais porque meu pai ia para a praia comigo, porque meu pai brincava comigo, porque meu pai sentava comigo e assistia filme. Minha maior frustração é porque meu pai tomava caixote comigo na praia. Nunca é isso. Os momentos que causam traumas e deixam a gente sem ação no mundo são os momentos que a gente não teve um suporte, que a gente não olhou para a qualidade do tempo. E aí eu não sei quem te ensinou isso, se você pode me dizer. Quem te ensinou a ter tempos de qualidade? Você brincava de chiclete, pisa no chiclete, dá uma rodadinha, dança da galinha, você tomava caixote com a gente. Você participava, sentava, brincava de bufo, né? Todo corria atrás da gente dentro de casa, bufo, bufo, e a gente gritava. E esses momentos ficam na minha lembrança. Quem ensinou para você que era bom isso, ter momentos de qualidade? O meu pai era assim. O pouco tempo que ele tinha, né? Ele trabalhava bastante, era músico também. Ele nunca deixou de nos levar à praia. O tempo vago dele, ele levava. E era uma maravilha. Eu sempre gostei muito de chuva. Sempre gostei. A chuva não me impede nada. E a gente ia para a praia no verão, por volta de 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. E geralmente a gente voltava debaixo de trovoada e muita chuva. E aquilo para mim era o máximo, porque eu gostava de passar embaixo das marquises e tomar um banho daquela água de chuva. Então aquilo ali fez parte da minha infância e eu trouxe como qualidade de vida, aproveitando todo o ensinamento que ele trazia. E eu quis também passar isso para vocês. Porque eu penso o seguinte, os pais, eles acertam e erram. Mas a gente deve aproveitar todo o acerto na nossa formação, dos ensinamentos deles. E aquilo que, por um acaso, nós achamos que não é tão bom e de tanta relevância, a gente exclui e fica com a qualidade de ensinamentos que eles trouxeram para nós. E a gente agrega, quando pai, já não mais filho, mas como pai, todo o ensino, com todo o nosso conhecimento, e aplica na criação dos nossos filhos.
é onde eu acho que você tem condição, como pai, como mãe, de ser melhor, porque você teve como exemplo os seus pais, como espelho os seus pais. Aprendeu bastante para a vida. E agora vamos aplicar o que foi ensinado. E junto com o nosso conhecimento, a nossa vivência, a gente vai agregar outros valores para trazer um conjunto de qualidade de vida para as crianças, para os filhos. Eu vejo que isso pode ser uma sequência, vamos dizer, eterna, que papai me ensinou, eu aprendi, passo para os filhos lá na frente, o que aprenderam comigo, mas agregando o conhecimento e a vivência própria, passando para os seus filhos, e assim vai sendo sucessivamente. E a gente vai ter condição de ter excelentes pais. Não como a gente tem visto aí. Hoje nós vemos que muitos não sabem nem como ensinar os filhos. Eu lembro, eu já vi isso, de pais que entram em supermercado com seus filhos e que não têm conceito de valores e ensinam os filhos a pegar as coisas no supermercado escondido. O que você está gerando nessa criança? Então, são valores que nós temos que realmente jogar fora, passar para os nossos filhos aquilo que tem qualidade. Hoje existe uma compreensão por parte da sociedade em relação a valores, o que é certo, o que é errado. Mas a gente tem, cada indivíduo precisa estabelecer na sua vida valores. Isso aqui eu prezo, isso aqui eu vou passar para os meus, para que eles sejam melhores do que eu fui. Outra coisa que você sempre falou, que eu acho muito interessante, que o verdadeiro líder é aquele que prepara liderados para serem melhores do que ele. Sim. E aí eu sempre lembro, né, quando eu vejo disputa entre liderança, trabalhando com empresa ou qualquer coisa, eu vejo que as pessoas às vezes disputam e eu falo, não, meu pai diz que o verdadeiro líder é aquele que prepara liderados melhores do que ele. Me conta essa história aí. Por que isso? Quando isso começou? Você precisa formar pessoas melhores. Como eu comecei a falar, em termos de conhecimento trazidos de papai, agregados ao meu conhecimento. Mas eu falava muito isso no tocante à parte eclesiástica. E a parte eclesiástica, nós vemos hoje uma disputa muito grande. E eu acho que não deva ser uma disputa. Porque existe um personagem bíblico, o apóstolo Paulo, e para mim é uma das pessoas mais eloquentes da Bíblia e de uma importância enorme no Novo Testamento. Ele fez questão de dizer que tinha alguém que era mais eloquente que ele. Olha, Apolo é melhor do que eu. E se tratando do apóstolo Paulo, eu acho que nós temos que parar e pensar nisso. Porque Paulo, ele dispensa elogios. A sua própria vida, as suas cartas, dispensam elogios. Mas ele reconhecer que tem alguém melhor do que ele. E o que acontece hoje é uma disputa incrível pelo altar, é uma disputa incrível pelo microfone, porque eu sou melhor que fulano, fulano é pior do que eu. E não é assim. O grande líder, ele tem que fazer discípulos melhores do que ele, para que o trabalho dele seja reconhecido.
Eu não posso ser o melhor. Eu tenho que ser um bom professor, com uma vivência, uma prática na verdade, e formar pessoas muito melhores do que eu. Aí sim eu vou ter mérito, porque eu consegui fazer o papel de um professor, daquele que se preocupa com as futuras gerações. As gerações precisam de qualidade. E nós vemos hoje, né, as gerações desqualificadas, porque os ensinos, até dentro da questão eclesiástica, não estão sendo trazidos como deveriam, não estão formando pessoas melhores, verdadeiras, autênticas, que vivam o Evangelho em sua plenitude. Nós precisamos ter um Evangelho que viva a plenitude e que faça valer o sacrifício de Jesus, o único que tinha a condição de dar a sua vida. Nós aprendemos isso e temos que divulgar desta forma para que o nome de Cristo seja sempre glorificado. Uau! E pensando em liderança, né? Jesus tinha uma equipe e ele formou os seus liderados, não pessoas perfeitas, mas pessoas abertas a levar a mensagem adiante. Então, a gente precisa ter, sim, seguidores para que a gente possam levar a nossa mensagem. Talvez aonde eu não consiga ir, quem eu preparei vá. Consiga alcançar passos mais largos, né? Agora, é interessante porque eu gosto muito de Sócrates, né? O método socrático das perguntas, das avaliações. E era interessante quando a gente chegava para o senhor e falava assim: ah, eu quero ir numa excursão de escola, ou eu quero ir numa festa assim, ou eu quero ir num lugar desse. Aí você começava com o seu método socrático, que eu não sei se você o conhecia e lia sobre ele, a gente nunca conversou sobre isso. Mas você fazia tanta pergunta e fazia a gente pensar sobre o lugar que a gente queria ir, que muitas das vezes a gente falava assim: não, não vou nesse lugar, não tem o menor sentido de ir lá. E você nunca falava não. Mas você fazia pergunta e pergunta e pergunta. Me conta esse negócio de fazer pergunta. Isso também está muito relacionado à questão do aprendizado com o papai, porque diversas vezes ele me via aperreado, né, ou afobado, e ele tinha uns ditos populares, né? E ele me chamava: ô Bolão, olha só, o afobado come cru e passa mal. Me fazia pensar. Ou então, Bolão, cortaram a língua do falador lá fora. Então ele utilizava desses métodos para que eu pudesse entender que existia um tempo para tudo. Eu não tinha que me afobar. Eu não tinha que falar demais. Eu tinha que me preparar para a vida. E eu usava um método mais ou menos parecido. Eu não dizia que não, mas eu fazia umas indagações, umas perguntas que faziam você refletir. E muitas das vezes vocês desistiam de estar lá. Mas não foi eu que disse não. Foi vocês que responderam todas as perguntas. É diferente de eu chegar e falar: não, você não vai, e não dizer nada. Eu lembrei agora de uma situação em que eu fiz uma pergunta à mamãe e mamãe não me respondeu como deveria, na minha visão. Eu vi ela derretendo cera em banho-maria com parafina. E ela dizia que puxava o brilho no assoalho. Aí eu fiz uma pergunta: mas mamãe, por que não derrete direto, não acende um fósforo e não derrete a cera? Ela enrolou, enrolou, enrolou e não respondeu. E ela foi sair de casa, eu fui fazer a experiência.
A grande valência foi que papai estava em casa deitado no quarto. E eu peguei a lata de cera e coloquei em cima da pia, com 2 bujões de gás perto, acendi um fósforo dentro da lata de cera. A chama começou a subir. E eu me apavorei e comecei a jogar água. E a água ali não ia apagar, ia fazer o fogo. E papai lá do quarto percebeu alguma coisa diferente, falou: o que está acontecendo aí? Não foi nem nada não. Quando ele levantou, ele viu, ele pôs um pano, veio e abafou aquela lata de cera, o fogo cessou. Me deu um cascudinho. Não se faz isso. Mas também não me respondeu o porquê. Entendeu? Mas eu não fiz novamente, não, porque o susto quase me matou. Mas eu analisando, eu falei, não, a água realmente ela vai fazer com que desenvolva o fogo. Mas se mamãe tivesse, a princípio, falado que ia incendiar, eu não iria fazer. Então, às vezes, você utiliza dessa técnica, você faz pergunta sobre pergunta e deixa o filho resolver se ele vai ou se ele não vai, né? E muitas das vezes vocês não iam. E eu ficava feliz da vida. Não precisei dizer não para elas. Elas não vão chorar comigo. Mas elas chegaram a uma conclusão que não seria bom, né? E todos ficaram satisfeitos. Todos cresceram com isso. Felipe tá aí, ó, meu esposo, dizendo que tal pai, tal filho, esse negócio de fazer pergunta. Lá em casa o método é socrático também. Vai fazer isso? Não, por que que vai fazer? Mas o que que vai agregar valor na nossa vida se a gente fizer isso? E aí eu fico ali, Slane, deixa pra lá esse negócio aí. Porque é importante a gente entender, né? Não fazer as coisas tateando no escuro, mas saber por que tá fazendo e ter a oportunidade de escolher, né? A vida é escolha. E ontem eu coloquei sobre isso aí no feed, quanto que a vida ela exige de nós escolhas. Todo dia a gente escolhe se a gente vai botar o relógio para despertar para acordar cedo, a gente escolhe o que vai comer, a gente escolhe se a gente vai apertar o soneca e continuar na cama, a gente escolhe se a gente vai fazer uma atividade física ou não. Então, sempre quando a gente fala de escolha, a gente está falando sim ou não, mas sempre eu estou escolhendo. Não tenho o que fazer, eu sempre estou escolhendo. E aí, pensar sobre sempre estar escolhendo significa que eu, como pai, como mãe, eu sempre vou estar fazendo escolhas para perto do meu filho ou para longe do meu filho, para amar o meu filho ou para coisificar o amor para o meu filho. Quer dizer, eu não estou junto, eu não participo, eu não brinco, mas eu dou coisas, porque eu dando coisas eu digo, estou te dando amor. E aí a gente entende que o tempo de qualidade, ele é muito mais importante do que as coisas que a gente dá para os filhos, né? E pensar sobre escolha significa que sempre, ou sim ou não, eu sempre tenho 2 portas, pelo menos, a cada escolha. E como um pai pode não interferir na escolha do filho? Eu acho interessante, eu até lembrei de um episódio agora, que vocês sempre desejaram ter bicicleta. Mas, por um certo tempo, nós não tivemos condição de dar. Mas estava chegando no Natal de um ano, eu comentei com a Mônica, eu vou ver se eu compro uma bicicleta para as meninas. Só que Ivânia ouviu, vocês ouviram, né? Ivânia falou assim, pai, antes de comprar a bicicleta para nós estamos precisando de uma mesa de cozinha e um sofá. O nosso sofá está em péssimo estado e a mesa de cozinha também precisava ser renovada. E aquilo tocou fundo no nosso coração, porque nós entendemos que vocês não eram egoístas, tinham sido formados egoístas e pensavam só naquilo que vocês tinham como objetivo.
o nosso ensinamento, a nossa vida com vocês, o nosso tempo de qualidade, a nossa participação em todas as coisas, até nas questões financeiras, edificaram vocês ao ponto de vocês pensarem junto conosco o que era melhor para dentro de casa naquele momento. E eu sou totalmente contrário ao pai que decide pelos filhos. Por exemplo, tem muita gente frustrada porque o pai escolheu namorado para filho. O pai escolheu a namorada para o filho. Ei, nossos filhos são seres pensantes. Nós precisamos formá-los para isso. Por isso a questão socrática, fazê-los refletir sempre o que é melhor para você. E nunca dar a palavra final. Aí lembrando de um texto, ensina o menino no caminho que deve andar. Então andamos junto com nossos filhos. Ensinamos praticando a vida com eles. E aí vocês vão vendo como funciona a vida dentro daquela perspectiva em que os seus pais estão propondo em criar. E aí você começa a entender que as escolhas são importantes e que vocês são responsáveis por elas. E se escolher mal, as consequências virão. E se escolher bem, o sucesso virá. Então, eu acho que é um conjunto de coisas que nós aprendemos juntos, pai e filhos. Você sempre indo à frente, porque os filhos estão sempre observando todas as atitudes. Mas as atitudes são sensatas, são ponderadas, têm resultado, a vivência diante do Senhor, dentro do texto que falamos, tem trazido resultado, o Senhor tem feito prosperar. Então vocês vão começar a ver, não, verdadeiramente, papai e mamãe, eles têm nos ensinado a praticar as melhores escolhas. Ou, pelo menos, a refletir nas melhores escolhas. E é interessante, né? Porque, assim, papai, ele sempre foi muito agarrado com a gente, né? Sempre grudado, assim, a gente muito próximo, amigos, né? Enfim. E aí as pessoas falavam assim, zoavam ele, né? Itamar, suas filhas estão chegando na hora de namorar. Ou Itamar, agora suas filhas vão arrumar alguém, você vai ficar pra lá. Os amigos zoavam ele. E ele falou assim, eu já ensinei. Agora tá na hora delas mostrarem se elas aprenderam ou não. Aí eu olhei pra minha irmã e falei assim, caraca, que droga, significa que a responsabilidade é nossa. É de vocês. E aí é de vocês. foi interessante porque o que as pessoas estavam, ele que vai se preocupar, ele estava tranquilo, não, eu já ensinei. E aí pensar, como você já falou agora há pouco, sobre a questão do que eu falo e do exemplo que eu dou, eu acho que está muito relacionado a isso, né? Ensinar através do exemplo para que a pessoa faça as suas escolhas da melhor forma, sabendo que se errar, vai arcar com as responsabilidades daquilo, porque já é adulto. Eu fui namorar, eu tinha 18 anos, Ivânia tinha 20 e a gente era adulta. E adulto, 18 anos, já vota, né, meu povo? Já vota, já vai preso. Então a gente tem que pensar que da mesma maneira que você vota, escolhe o presidente do Brasil, né? Enfim, você vai preso, assume suas responsabilidades. Na vida a gente também precisa assumir as responsabilidades. E o que fazer com um pai que sempre acha que o sujeito não é capaz de fazer escolhas e tenta, eu chamo assim, demenciar o sujeito? Ao invés de filhos, ele está formando delinquentes. Pessoas que não sabem e não estão preparadas para viver. Agora, quando você dá o suporte,
e ensina a refletir, certamente os filhos crescem e se tornam cidadãos. Eu lembro da minha educação por parte de mamãe. Tema é pai, mas é um conjunto, né? É um lar que edifica os filhos. E mamãe era um sargentão. E ela dizia, olha, fulano, cicrano, não deixe de falar, mas tenha cuidado. E ela policiava constantemente. Fulano e cicrano estão utilizando entorpecentes. Tenha cuidado. E eu lembro que tanto eu como o meu irmão nunca utilizamos entorpecente, porque nós demos ouvidos, demos créditos a todo aquele ensinamento, porque as consequências nós estávamos vendo. Quando ela narrava fulano está usando, a gente ficava observando aquele fulano. E aquele fulano tinha a sua vida arruinada. E as pessoas que ela sinalizava, seja assim, trabalhadoras, honestas, a gente observava. Mesmo que não fossem ricos, mas eram cidadãos de bem, que no futuro formavam lares edificados. E uma das coisas que eu sempre falei com vocês a respeito de a formação do lar, eu nunca fui focado em situação financeira boa. Eu acho que isso não é o mais relevante. Para você fazer uma escolha de um companheiro, de um esposo, você precisa olhar qualidades naquela pessoa mais relevantes que a questão financeira. Como eles são criados, a estrutura do lar deles, eles são honestos, eles são trabalhadores. E vocês juntos, se eles forem assim, vocês vão edificar a casa de vocês e vocês vão ser bem-sucedidos. Porque os valores estão aí. E eu sempre levei vocês a pensarem nisso. Não namora aquele que é bonitinho, que tem moto, que tem carro, que tem um pai que tem uma condição financeira boa, não. Procura olhar as qualidades. É honesto, é trabalhador, tem um lar estruturado, foge da aparência do mal. Então esse você pode ter aí uma reflexão se vale a pena ou não. E aí nós deixamos sempre vocês tomarem a decisão. Sempre é a responsabilidade de vocês, sempre. Para amanhã ninguém dizer, poxa, papai optou até pela minha formação. Não. Vocês são capazes de escolher a formação que vocês querem ter. Vocês são capazes. Porque também a gente não pode ser egoísta ao ponto. A gente precisa formar, porque naturalmente nós iremos partir antes. Mas nós temos que deixar os filhos prontos para a vida, sabendo discernir o bem e o mal. E sabendo fazer as escolhas que eu preciso fazer. Então foi uma das preocupações que eu acho que eu cheguei perto de ter formado vocês, pessoas que sabem fazer boas escolhas. A gente entende que a gente erra muito, né, em todo o ensinamento, mas a gente se esforça para acertar mais. Eu penso que tenha acertado um pouquinho, ao ponto de deixar vocês fazerem as próprias escolhas. A gente está indo para os minutos finais e eu queria que você falasse mais uma coisa que você sempre perguntou para a gente, né? O que você podia melhorar, o que estava tranquilo,
A gente sempre teve esse diálogo e você parava para ouvir, até mesmo que não gostava. Fala um pouco sobre isso e vamos falar para o povo aí, porque aí é uma função, acho que, do pai e da mãe, né? Entender que Uhum. erra e que pode ouvir para melhorar. Eu sempre quis, porque existe as faixas etárias. O bebê, né? Aí depois vai pegando lá os anos, um aninho, 2 aninhos, vai crescendo. Mas a minha expectativa sempre foi vocês amadurecerem ao ponto você, que sempre foi mais falante, vamos dizer assim, mais desinibida para falar, vamos dizer assim. E eu me amarrava quando eu tomava alguma atitude que você julgava errada e você me chamava para conversar. Papai, eu acho que o senhor errou. Eu gostava muito daquilo, eu gostava muito daquilo. Eu comentava com Mônica, as minhas filhas estão crescendo. E por que só o pai pode ensinar o filho? Por que o filho não pode ensinar o pai? E eu tirava aquilo como aprendizado. A minha filha está alcançando algo que eu não vi e está me ensinando. É duro reconhecer isso? Não. Numa geração bem antes da nossa, os filhos não podiam falar. Eu lembro que quando eu me metia na conversa deles, de adulto, eu ganhava um cascudo na hora. Mas hoje, a gente não deve criar filhos intrometidos. Tem um momento deles falarem. Mas nós procuramos criar vocês, que vocês não fossem intrometidos, mas que vocês tivessem liberdade de chegar, papai, mamãe, eu acho que vocês não estão certos, não. E eu gostava muito disso. Eu gostava muito disso. Você não imagina como isso me ajudava, ao ponto de uma das filhas falar, papai, faz assim, eu acho que por aí não está legal. Isso para mim era tudo. É como se eu estivesse numa aula de o professor que eu mais admirasse e ele me ensinasse uma coisa que eu não sabia. Era o mesmo sentimento quando uma de vocês duas, no caso mais você, que você era, né, ia mais à frente, virava para mim e falava, papai, se o senhor fizesse assim, seria melhor. Para mim era muito interessante. Eu aprendi muito com isso. Eu acho que isso está dentro do processo de pai e filho. Um aprendizado bilateral, né? Eu aprendo com você, você aprende comigo e nós crescemos como família juntos. Eu entendo assim. Muito bom. Criação de filho é por aí. A Josi está falando que ela tem 2 filhos gêmeos, fazem isso. Eu acho graça, aprendo muito. E é isso, se abrir, né? Mas agora faltam 2 minutos e eu só tenho a agradecer. Agradecer a Deus pela sua vida, te desejar feliz Dia dos Pais. Eu te amo profundamente. Você é uma bênção de Deus na minha vida. E é uma honra estar aqui batendo um papo como colegas de trabalho, né? Como colegas de profissão. E é uma honra ter você como pai. E você tem 1 minuto para encerrar. Eu quero te agradecer. Eu já pensei em outros temas aqui para a gente conversar, mas fala comigo aí. O que você deixa de mensagem para esse Dia dos Pais? Olha, para mim e para todos os pais, meu desejo é que Deus continue nos ensinando a ser pais e preparando sempre os nossos filhos para, além dos erros que eles cometem, eles cometerem mais acertos para trazer uma alegria ao nosso coração, para que possamos entender, não, o Senhor Deus colocou como pai, no meu caso de Ivânia e Irlânia, e elas puderam aprender comigo alguma coisa. E que eu possa sempre desfrutar disso e ouvir isso. Mesmo sabendo que eu falei, não cheguei nem perto do que deveria ser como pai, mas de ouvir
papai me ajudou a ser uma cidadã. E que Deus possa abençoar a todos os pais nesse aspecto. E que possamos ter gerações futuras